Bíblia, Lucas capítulo 7, versículo de número 36. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Se você não localizou, já está aí na tela, né, para você acompanhar. Vamos fazer a leitura, irmãos, participativa. Você lê os versículos, eu lerei os versículos pares e você vai ler e vocês lerão os versículos ímpar, a partir do 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E estando por trás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Deus aplique a sua palavra no meu e no teu coração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado mais uma vez pela palavra que lemos, e traz a tua palavra para nós. Ó Espírito Santo de Deus, nos agracie, nos ajuda a compreender e a trazer a palavra tua para o dia a dia das nossas vidas, para a nossa mente, para o nosso coração. Ó Deus, queremos ser abençoados através dela. Abençoamos a tua igreja, abençoamos mais uma vez todas as mulheres que estão aqui, todas aquelas que estão nos ouvindo através da live. Senhor, que o Senhor as alcance, o Senhor possa, Deus, abençoá-las nesta noite de forma especial. E mais uma vez, receba toda a honra, receba toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. E expressamos, meu Deus, mais uma vez a nossa dependência de Ti, e que o Senhor conceda mais uma vez a graça sobre nós, na ministração da palavra. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esse texto, ele é muito claro, registrado por Lucas. Fala exatamente, irmãos, de um convite
que Jesus recebe de um fariseu, irmãos, para ir à sua casa jantar. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Jesus aceitou o convite, foi para a casa do fariseu e, junto com os seus discípulos, provavelmente estava ali à mesa para jantar, para comer, para se alimentar. No Oriente, meus amados irmãos, e naqueles dias, a mesa que se usava para se alimentar não era a mesa que a gente usa, que você tem na sua casa. Aquela mesa tradicional que a gente tem, né, de madeira com 4 pés, onde bota-se as cadeiras e você se senta e coloca seu alimento ali em cima. Não era essa mesa. A mesa que eles usavam naquela época era praticamente no nível do piso, do chão, e ali eles colocavam uma espécie de tapete e colocava-se os pratos. E ao redor, ali praticamente quase a nível do chão, os homens sentavam e normalmente alguns ficavam sentados, de joelhos, com as pernas dobradas para dentro, né? Sentados nas almofadas, ou então aqueles que estavam cansados se inclinavam de bruço em direção à parte onde os alimentos estavam. E aí comiam, conversavam e ao mesmo tempo descansavam. Eu estou falando isso para que você possa entender que o texto, quando ele é narrado, irmãos, nos mostra de forma muito clara nesse quadro que Jesus não estava sentado, que Jesus ele ficou de bruço sobre a almofada em direção à comida, e ali eles pegavam cada um e tiravam ali o alimento que queria. Era um prato só para todos, não existia prato individual, existia o prato coletivo, né? O pão, existia ali o molho, existia ali o vinho, e ali estava frutas, ou estava ali a comida preparada com massa, com trigo, ou algum alimento derivado de carne animal. Diz o texto, irmãos, que nessa ocasião, entra na casa deste fariseu, chamado Simão, uma mulher pecadora. E o que é que essa mulher faz? Ela vai exatamente em direção à mesa, não podia ficar ali sentada e comer com os homens, não era isso, não podia fazer isso, a cultura da época não permitia, as mulheres comiam à parte e as crianças comiam à parte, os homens ficavam juntos. Então o que é que ela faz? Como ela não pode se aproximar da mesa, do alimento, ela fica exatamente ali nos pés, Jesus de bruço, comendo, e ela ali nos seus pés, ela começa então ali a chorar, ela começa então a enxugar os seus pés com as suas lágrimas, e diz o texto, irmãos, que ela traz um perfume, um unguento, e começa a derramar aquele perfume nos pés de Jesus. Isso eu estou falando para que você não me imagine a cena, a mulher embaixo da mesa. Não era isso. Jesus estava ali de bruço, provavelmente, quando aquela mulher se aproximou dos pés dele. É essa a cena para que você possa entender. E aqui o texto nos diz, irmãos, que essa mulher, ela chega ali naquela casa do fariseu. E o que o texto nos mostra, irmãos? Em primeiro lugar, irmãos, duas pessoas completamente diferentes. É isso que o texto vai nos mostrar. O primeiro é o fariseu que convida Jesus para ir para a sua casa
se alimentar, jantar. Quem era ele? Ele era o anfitrião. Quem era aquele fariseu? Um homem respeitado na cidade de Cafarnaum, conhecido. Por quê? Porque era religioso, era um fariseu. E o fariseu, normalmente, ele se destacava a nível social. O fariseu, o escriba, o saduceu, o herodiano, eles se destacavam. E, meus amados irmãos, esse homem, ele era respeitado. Era um líder religioso. Um homem que observava padrões morais segundo a sua lei, segundo a sua religiosidade. Um homem religioso. Agora vem uma pessoa, uma mulher. E essa mulher, quem ela é? Ela é uma penetra. Ela não foi convidada. O fariseu não convidou aquela mulher, mas ela foi. Entrou na casa dele. E quem era aquela mulher? Uma pecadora. Quem era aquela mulher? Ela era uma prostituta. Quem era aquela mulher? Uma pessoa desprezada a nível de sociedade, por causa do seu estilo de vida. Quem é aquela mulher? Ela é oposta ao homem. Enquanto o fariseu é um observador de padrões e um cumpridor de padrões éticos e morais, aquela mulher, ela é o contrário, ela quebra os padrões. Ela não cumpre os padrões morais. Ela não é religiosa, mas ela veio e se colocou ali naquele lugar, meus amados irmãos. E diz a Bíblia, irmãos, que quando aquela mulher está ali, chorando, ungindo os pés de Jesus e enxugando com seus cabelos, Jesus não fala nada para ela. Também não chega para ela e diz: saia daqui, vá para lá, não me incomode, eu estou me alimentando. Como normalmente a gente não faria. Tem pessoas que quando se alimenta, irmã Eliane, não gosta que ninguém o incomode, né? Tem pessoas que dizem: olha, eu estou comendo, por favor, não me incomoda. Tem pessoas que não gostam, tem outros que não fazem nem questão, né? Mas tem pessoas que não gostam. Tem gente que até se irrita quando você tira algum pedaço de carne do prato dele, né? Vai lá, dá uma cutucada no prato. Tem pessoas que não gostam não. Ó, faz teu prato como o teu, não vem beliscar o meu não. Jesus não diz nada, aquela mulher fica ali, não há reação nenhuma, e ela lá, chorando nos seus pés, enxugando os seus pés com os cabelos e passando ali aquele bálsamo nos pés de Jesus. Diz a Bíblia, irmãos, que nesse momento, o fariseu, o anfitrião, o homem de padrões éticos e morais apreciáveis, vamos assim dizer, esse homem, no seu pensamento, ele olha aquela cena e diz: se esse homem fosse profeta, ele não aceitaria um negócio desse. Ele não iria aceitar isso que está acontecendo aí. Se ele soubesse quem é essa mulher, ele como profeta jamais permitiria uma coisa dessa. Isso está escrito no verso 39. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. Ele não fala para ninguém, ele pensa. No seu pensamento ele diz: se este for a profeta, bem saberia
quem é e qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. E o texto vai dizer, irmãos, que Jesus está ali olha para ele e lê o pensamento dele, escuta o pensamento dele. Você sabia que Jesus escuta os teus pensamentos? A palavra nem chegou na sua boca ainda e ele já sabe o que é que você está pensando. Porque ele é Deus, amém, igreja? Ele conhece o coração das pessoas, ele conhece os nossos pensamentos. Ele sabe o que você está pensando agora. Como é que está seu coração? Se está com raiva, se você está bem, se você está feliz, se você está insatisfeito, se você está tranquilo, se você está preocupado. Ele sabe, por quê? Porque ele conhece os teus pensamentos e o teu coração, amém, irmãos? Ah, pastor, eu vim para a igreja hoje, mas só Deus sabe como é que eu estou. É verdade, Ele sabe mesmo. Como você chegou aqui, como está a sua vida, o que você tem passado. O pastor às vezes não tem nem ideia do que você está vivendo, mas Ele sabe. Ele escuta as palavras do coração. Por quê? Porque Ele é o Senhor. Lá em Provérbios, irmãos, a palavra do Senhor diz isso, que Deus, no capítulo 21 e verso 2, diz que o Senhor é aquele que sonda os corações. Lá em Apocalipse também diz que Ele é o Deus que sabe e conhece o coração dos homens, das pessoas. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, no verso 23. Ele conhece seu coração, Ele conhece os seus pensamentos. O salmista diz, Davi diz isso: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. O que é que eu posso esconder diante do Senhor? Não tem como eu me esconder de Ti. Tu conheces as minhas entranhas, o meu ser. Quer que Jesus não saiba do que se passa no seu coração, nem na sua mente? Não fale com Ele, nem vá para a presença dEle, porque se você estiver na presença dEle, Ele vai saber o que se passa na sua mente e no seu coração. Você crê nisso? Diga amém. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: o que é que você está pensando agora? Pastor, estou pensando, quando terminar o culto eu vou para casa comer um cuscuz. Quando terminar o culto eu vou cobrar daquela irmã um negócio que ela não pagou ainda. Minha irmã, é hora de adorar a Deus, pelo amor de Deus. Quando terminar o culto eu tenho um negócio para resolver. Resolve depois, irmão, é hora de adorar a Deus. É por isso que Paulo fala, né, do culto racional. Paulo, quando fala do culto racional, é aquele culto que você pratica na mente e no coração, não aquela coisa mecânica. O corpo está aqui e a mente está lá na casa, está lá no Recife, está em outro bairro. Acontece. Jesus pegou o pensamento dele e aí o Senhor faz para ele uma pergunta. Versículo 40: dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize a mestre. Ele lá imaginava o que Jesus ia falar para ele naquela hora.
Ele lá sabia que Jesus já estava lendo o pensamento dele, escutando o pensamento dele. O pensamento dele era o quê? O pensamento da crítica, da censura. E a quem é que ele estava censurando, aquele fariseu? Ele estava censurando o próprio convidado. Rapaz, eu convidei fulano para vir para minha casa. Aqui, essa é a roupa que esse povo vem para minha casa. Eu convidei fulano, Beltrano, mas come, viu? Come, só agarra. Quase que acaba com minha feira. Rapaz, eu fui dar carona ao irmão fulano, irmão Beltrano, quando entrou, bateu a porta do carro que criou uma moça, vou ter que levar para a oficina. Crítica do anfitrião. Convidei fulano para vir na minha casa, misericórdia. Saiu olhando o banheiro, a cozinha, os quartos, até o local onde os cachorros ficam. A pessoa foi lá olhar. Que é isso? Você fica censurando o anfitrião. Você, como anfitrião, aliás, fica censurando a pessoa. Ele estava censurando. Jesus disse: se esse homem fosse um profeta, ele não iria permitir uma coisa dessa. Ele não ia aceitar uma coisa dessa mulher aí. E ele ao mesmo tempo estava criticando quem? Ela mesma, a própria mulher, dizendo: essa mulher é pecadora. E eu nem convidei essa mulher. Mas deixa ela aí, deixa ela continuar aí. Ela está comprometendo a ele, que diz que é mestre. Aí Jesus chega e diz: Simão, eu tenho uma coisa para te perguntar. Ele diz: pois não, Senhor. Ele diz: olha, eu quero que você me diga. Um certo homem tinha 2 credores. Um devia a ele R$100 e o outro devia a ele R$10.000. O que devia R$100 chegou para ele e disse: me perdoe, eu não posso pagar. Aí ele disse: tá bom, tá certo, esqueça a dívida. O outro que devia 10.000 chegou e disse: Senhor, eu também não posso pagar. Tá certo, esqueça a dívida. Ô Simão, qual dos dois mereceu ou merece mais consideração ao credor e demonstrou mais gratidão e expressão de amor para com o credor? Ele disse: creio que aquele a quem devia mais. Aí Jesus olhou e disse: corretíssimo seu raciocínio, seu pensamento está correto. E aí Jesus vai pegar o pensamento dele e vai trazer para aquele momento ali, irmãos. E o que é que diz a palavra do Senhor, irmãos? Jesus vai chegar para ele e dizer: Simão, você fez julgamento a meu respeito, você me julgou, você julgou ela, agora eu vou julgar você. Quem julga será julgado. Quem condena será condenado. Aí Jesus chega e diz: vem cá, vamos falar de tratos. Eu cheguei na tua casa e tu não me oferecesse água para lavar os pés. Por que Jesus vai dizer isso? Porque fazia parte da cultura. O viajante, quando chegava, ele chegava cansado, os pés empoeirados, muitas vezes andando a pé, ou às vezes andando em montaria em cima de algum animal, mas a poeira estava ali nos pés daquela pessoa. E aí o que é que acontece? O anfitrião recebia aquela pessoa e uma das coisas que ele providenciava era logo água para a pessoa beber, e também trazia o quê? Água para que aquela pessoa lavasse os pés. E a lavagem dos pés era um ato, irmãos, de higiene, e ao mesmo tempo trazer mais refrigério, relaxar. Aquela pessoa se sentia mais relaxada com a água, lavando os pés. Como até hoje ainda é uma terapia, viu, irmãos?
Pastor, quando eu estou estressada, quando eu estou nervosa, quando eu estou irritada, o que é que eu faço? Eu vou tomar remédio. Você pode até tomar, agora faz esse teste. Bota a água lá na bacia e bota os teus pés dentro. E deixa os teus pés lá durante alguns minutos para tu ver o que é que vai acontecer. A água vai causar uma sensação de alívio aos teus pés. E sabe onde isso vai parar? Isso vai parar no teu cérebro. Isso é comprovado já. O sistema nervoso teu está lá nos teus pés. Vai levar para o teu cérebro a informação de quê? De relaxamento. É o caso do banho. Mas naquela época, irmãos, como não tinha a disponibilidade de água, não tinha essa facilidade que a gente tem, as pessoas faziam isso. E o visitante se sentia confortável. Aí Jesus chega e diz: tu não me desse água não. Eu não sou mestre, tu não me convidasse para a tua casa. Agora, enquanto tu não me deste água, essa mulher chora e está lavando os meus pés, sabe com o quê? Com as lágrimas dela. Versículo 44. E voltando-se para a mulher, disse à mulher: vê essa mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés, esta porém enxugou os meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. E é verdade, ele tinha falhado nesse aspecto. Simão, eu cheguei aqui e tu não me saudaste, que era o costume da época. E entre eles ainda hoje, entre os árabes ainda hoje, quem se cumprimenta e quem beija um ósculo, irmãos, não é as mulheres, são os homens. No Ocidente é as mulheres, no Oriente é os homens. Ainda hoje eles têm essa prática, eles se encontram e um beija o rosto do outro. No Ocidente é o contrário, os homens não se beijam, quem se saúda com ósculo, com beijo, são as mulheres. Mas naquela época isso era feito com os homens. Aí Jesus chega e diz: eu cheguei em tua casa, tu não me saudaste, tu não me desse ósculo, ou seja, tu não beijasse a minha face. Que oportunidade aquele camarada teve e não aproveitou, beijar a face de Jesus. Essa mulher beija os meus pés desde que ela chegou aqui. Ela está beijando os pés e está lavando meus pés com suas lágrimas. Chega para ele e diz: olha, não me deste ósculo, ela entretanto, desde que entrei na casa, beija os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Ou seja, tu trouxeste para mim um bálsamo, que também era algo cultural, depois que lavava as mãos, depois que lavava o rosto, lavava os pés, trazer o perfume para aquela pessoa poder colocar sobre si, para ficar agradável, cheirosa. Aí Jesus chega e diz: tu não me oferecesse. E o que é que ela fez? Ela está ungindo os meus pés com perfume. É verdade, irmãos. Às vezes, irmãos, a gente percebe que está faltando água para lavar os nossos pés. Às vezes a gente sente falta do beijo. Às vezes a gente sente falta do bálsamo. Aonde? Aonde muitas vezes é a ausência disso, do refrigério, do abraço, do consolo, do bálsamo. Muitas vezes está faltando na tua própria casa. Muitas vezes na nossa casa não há mais refrigério, não há mais bálsamo, não há mais abraço, não há mais o beijo. O marido não beija mais a esposa e ela cobra, e tem razão em cobrar. A esposa não beija mais, a mãe não beija mais os seus filhos, os filhos não beijam mais os seus pais. Está faltando muitas vezes, irmãos, o ósculo, está faltando muitas vezes o bálsamo da paciência, de estar junto com a pessoa e de ouvir a pessoa.
Quantos não vivem esse trauma? Às vezes na igreja, irmãos, cadê o bálsamo? Cadê a água para lavar os pés? Cadê, irmãos, o consolo? Eu já estou com a pedra aqui esperando o irmão e a irmã chegar, porque vai ser hoje o dia do acerto. Mas muitas vezes, irmãos, está faltando isso. Está faltando a atenção, o carinho, que muitas vezes, e aí falo aí, me coloco também, nós homens esquecemos disso. Esquecemos de lavar os pés. Eu preciso lavar mais os pés da irmã Vera. Preciso. Eu preciso conceder mais o bálsamo e o refrigério. Você precisa ser mais amável e atencioso e conceder o bálsamo ao seu esposo, aos seus filhos. Porque tem pessoas, irmãos, que querem muitas vezes dar o choro, as lágrimas, trazer muitas vezes o consolo quando a pessoa já está dentro de um caixão de defunto, é um defunto. E eu vejo aquelas pessoas às vezes expressarem ou extravasarem um sentimento que você tem vontade para chegar para aquela pessoa e dizer assim: agora é tarde. Há uns dias atrás eu fui numa cerimônia e eu não estava lá no cemitério, e tinha lá um sepultamento, uma outra pessoa que estava sendo sepultada. E aí quando aquele pessoal estava conduzindo lá, irmã Conceição, não esqueci do seu beijo ontem não, viu? É porque vocês não estavam aqui. Menina, eu não imaginava que tu beijava daquele jeito. Mas deixa para lá, não vou falar isso agora. Mas já que eu estava falando de beijo, eu me lembrei, Conceição. Aí Paula, quando vai levando a pessoa para a sepultura, aí solta os fogos. Meu amigo, o defunto não está escutando mais fogos não. É uma homenagem para ele? Ele não escuta mais não, ali é só o corpo, é o pó. Mamãe, papai, marido, mulher, eu te amo. Oh, meu amigo, ele não está escutando mais não. Era para você dizer isso quando ela estava viva, quando ele estava vivo. Quer dar flores? Não dê flores só no dia da morte. Dê flores quando ela está com vida ou quando ele está com vida. Homenageie, honre. Por quê? Porque naquela hora ali não tem valor nenhum. Porque aquela pessoa não está ouvindo, aquela pessoa não está vendo, aquela pessoa não está sentindo nada. Ali já é o corpo que vai para a sepultura, que é pó. Aí Jesus chega para ele e diz: rapaz, tu não me desse água para lavar os pés, tu não me saudasse com ósculo santo, tu não me ungiste a cabeça. E essa mulher fez isso, ela me honrou. Desde que eu cheguei aqui, ela tem feito isso. E aí chegou para ele e disse: quem é que tu acha que deve mais? É tu ou é ela? Quem é que deve mais entre você e ela? Quem é que tem a maior dívida? Ela. Por isso que ela está expressando mais amor, porque ela está dizendo: Senhor, tu me perdoaste os 10.000 que eu te devia. Ah, o Senhor me perdoou só os 100 reais que eu lhe devia. 100 reais, qual o problema? Mas essa está aqui dizendo: tu perdoaste-me muitos meus pecados. Os meus pecados o Senhor perdoou. E aí eu te pergunto:
Quem é que está expressando mais amor e a gratidão? É você ou ela? É isso exatamente que ele vai aqui falar, irmãos. E eu quero concluir quando ele diz aqui no versículo 47: por isso te digo, perdoados-lhes são os seus pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Você ama a Cristo? Eu gosto de Jesus. Jesus é uma figura boa, social, é um grande filósofo, um grande religioso, um grande profeta. Pouco amor, né? Que grau de relacionamento vai ter com ele? Muito pouco. E você? Eu sou um miserável pecador, longe de Deus, da graça de Deus, cometendo o pecado, atolado no pecado, e Ele me resgatou, Ele me amou, Ele me chamou. Então a minha vida agora é dele, eu vivo para Ele, eu sou dele, e a minha dívida com Ele eu nunca vou pagar.